Olá, bem-vindos ao nosso guia visual de hoje. A verdade é que há uma revolução tecnológica literal a acontecer debaixo dos nossos teclados, agora mesmo. Para quem trabalha no desenvolvimento de software, na análise de dados ou, claro, na criação de modelos de inteligência artificial, o panorama do hardware deu uma volta de 180 graus. Portanto, vamos descodificar o que realmente interessa. O guia definitivo para os 5 principais portáteis para a inteligência artificial neste ano de 2026. Vamos a isto? Mas antes de mais, convido-vos a pensar nisto. 64 GB de RAM ainda é suficiente hoje em dia? Sabem, há bem pouco tempo, ter 64 GB era considerado um luxo absoluto. Um autêntico exagero até. Mas os requisitos de hardware para desenvolver IA localmente sofreram uma mudança tão profunda este ano que aquilo que antes era espaço de sobra tornou-se, muito honestamente, num estrangulamento gigante. E por que é que isto acontece? Porque, pura e simplesmente, as regras do jogo mudaram. No passado, olhávamos para a velocidade bruta do relógio do CPU e o assunto estava arrumado. Hoje, esqueçam isso. A capacidade de fazer cálculo de tensores é que dita as regras. E o risco ao comprar uma máquina destas é altíssimo. Se não houver o chip certo para gerir as operações matemáticas de baixa precisão, bem, mesmo o processador mais caro do mercado vai ter o desempenho de um vulgar pisa-papéis. Certo, vamos dar uma vista de olhos na nossa agenda estruturada para hoje. Ponto 1. A era da IA é local. Ponto 2. O que realmente importa. Ponto 3. O domínio da memória com o MacBook M5. Ponto 4. Os monstros do CUDA com a Asus ROG. Ponto 5. A versatilidade com o ZenBook e o XPS. E, para fechar em grande, o ponto 6. Qual deles escolher de facto em 2026. Avançando logo para a secção 1. A era da IA local. Indo além da nuvem. O que se passa é o seguinte: nota-se um cansaço enorme generalizado com aquelas taxas exorbitantes das APIs na nuvem. Depender constantemente de servidores remotos para correr modelos avançados é um poço sem fundo de custos a longo prazo, para não falar das sérias preocupações com a privacidade e a propriedade do nosso próprio código. A solução óbvia? Trazer tudo isto para casa. Correr 100% localmente. E é exatamente aqui que entra o grande protagonista do ano, a NPU, ou Unidade de Processamento Neural. Basicamente, trata-se de um hardware hiper-especializado, desenhado de raiz para processar aquela matemática de tensores de forma eficiente, sem sugar a energia toda como faria uma placa gráfica tradicional. O que é que isto significa no dia-a-dia? Significa que assistentes de código, como o GitHub Copilot ou grandes instâncias locais, podem correr em segundo plano o dia inteiro, sem drenar a bateria numa questão de horitas. É uma diferença brutal. O que nos leva à secção 2, o que realmente importa, a santíssima trindade do hardware de IA em 2026. Porque para avaliarmos estas máquinas, temos de definir muito bem o nosso campo de batalha. Então, quais são as regras? Temos de olhar obrigatoriamente para estes 3 pilares fundamentais que são a base absoluta de qualquer estação de trabalho atual. Primeiro, o desempenho da NPU. Falamos da métrica TOPS, ou bilhões de operações por segundo, e a linha de base hoje, para ser considerado um verdadeiro AI PC, são 45 TOPS. Menos do que isso, não serve. Segundo pilar, a capacidade de memória, absolutamente crucial para conseguir carregar aqueles enormes modelos de linguagem. E terceiro, o poder de processamento puro para treino de redes neuronais. Conseguir o equilíbrio certo entre estes 3 pilares é o que vai ditar toda a velocidade da vossa inferência e capacidade de treino. E este ponto ilustra brilhantemente a divisão gigantesca que temos hoje no mercado. Reparem, de um lado temos enormes conjuntos de memória unificada. Eles são absolutamente fantásticos para alocar os chamados Large Language Models massivos e conseguir uma inferência incrivelmente rápida. Mas, do outro lado da barricada, temos a memória de vídeo dedicada tradicional, a VRAM. E aqui não há hipótese, ela continua a dominar de forma incontestável quando o assunto é o treino intensivo de modelos construídos do zero e a geração visual. É onde o processamento paralelo impera. Passemos então para a secção 3, domínio da memória, MacBook M5, o rei da inferência. Se o grande objetivo for pura e simplesmente correr os maiores modelos possíveis, este primeiro candidato entra em cena a rasgar. O que é realmente impressionante nestes dados é como o chip M5 Max alavanca a sua arquitetura. Temos uns respeitáveis 65 TOPS no motor neural, sim, mas o superpoder são os maravilhosos 128 GB de memória unificada. Na prática, isto permite que equipas de investigação consigam correr localmente modelos pesadíssimos de 70 mil milhões de parâmetros sem que o sistema encrave ou vá abaixo. Há um par de anos, seria impensável fazer isto sem um servidor enorme.
Além desta capacidade brutal, há um benefício do uso real que tem sido destacado pelas fontes vezes sem conta: o silêncio. Como a eficiência térmica é soberba, o silício da Apple aguenta tarefas pesadíssimas quase sem emitir ruído. Com a framework MLXX super madura e otimizada, trabalha-se com paz de espírito. Acabou-se aquele ruído frustrante das ventoinhas a parecerem aviões a descolar durante as fases mais intensas. Vamos mudar de ares e olhar para o universo dos PCs na secção 4, Monstros do CUDA Asus ROG. Poder bruto de treino. Eis a máquina que domina a outra metade do espectro, o Asus ROG Zephyrus G16. Olhando bem para estas especificações, isto é um autêntico monstro de performance. Vem equipado com a novíssima e superpotente NVIDIA RTX 5090 e conta com 24 GB de VRAM totalmente dedicada. É uma força de aceleração extrema, tornando esta máquina numa ferramenta absolutamente indispensável para realizar aquele ajuste fino tão necessário, o famoso fine-tuning. O ponto crucial aqui é o seguinte: se o trabalho de desenvolvimento envolve coisas como a geração de elementos visuais, por exemplo, usando o ConfUI, ou se depende de bibliotecas que assentam totalmente no processamento paralelo da NVIDIA, bem, a compatibilidade com núcleos CUDA é estritamente inegociável. Tem mesmo de ser. A velocidade bruta de treino que temos aqui simplesmente não tem rival. Mas se andarmos à procura daquele compromisso perfeito, chegamos à secção 5, Versatilidade, ZenBook e XPS, fechando o fosso entre Windows e Linux. Nesta categoria, introduzimos logo o Asus ZenBook S16, que surge como o campeão incontestável da relação custo-benefício. Durante anos, aceder à inferência local com esta capacidade parecia um luxo exclusivo para quem usava a maçã trincada. Mas com a chegada da arquitetura da AMD, este modelo democratiza finalmente o acesso a enormes pools de memória nos sistemas Windows e Linux. O grande motor de tudo isto é o processador Ryzen AI Max Plus, e ele não está cá para brincadeiras. Entrega mais de 55 TOPS através da fantástica arquitetura Strix Hello, o que permite à gráfica integrada ir buscar os tais 128 GB de memória de sistema. Traduzindo isto por miúdos, rivaliza diretamente com chips topo de gama no que toca à pura performance de inferência, mas por uma mera fração do preço. É um valor inacreditável. Agora, preparem-se para ver como toda esta evolução se desenrola num formato que até parece desafiar as leis da física. Vamos olhar para o Asus ROG Flow Z13. Esta verdadeira maravilha comprime capacidades que seriam esperadas de um desktop robusto num tablet 2 em 1 que pesa uns míseros 1,2 kg. E os números falam por si. A pontuação altíssima que a Kojima Edition deste menino consegue atingir nos benchmarks é de deixar qualquer um sem palavras. É a prova irrefutável de que o tamanho da máquina já não é, de todo, uma restrição para desenvolver IA localmente. Conseguir uma pontuação acima de 18.000 numa máquina tão pequena é assombroso. A fechar esta linha de versatilidade, temos o Dell XPS 16 de 2026. Este modelo posiciona-se perfeitamente como aquele canivete suíço prémio do mundo Windows, excelente para profissionais corporativos. Oferece aquele balanço raríssimo entre poder bruto de processamento na periferia, o chamado Edge AI, e um design lindíssimo e elegante que fica bem em qualquer reunião empresarial. Muito graças à nova arquitetura Intel Panther Lake, o XPS 16 dá um turbo boost soberbo para aquelas tarefas mais focadas em geração. E a grande magia acontece com o consumo de energia. A NPU de 50 TOPS é tão incrivelmente eficiente que nos garante cerca de 13 horas de bateria ininterrupta. Tudo isto enquanto olhamos para um ecrã OLED Tandem simplesmente cristalino. É a verdadeira definição de equilíbrio. E assim chegamos à nossa última paragem. Secção 6. Qual escolher em 2026? O verdito final. Depois de dezenas de métricas e benchmarks, vamos lá traduzir toda esta loucura de hardware em algo simples e direto. Se o objetivo for única e exclusivamente focar no carregamento e inferência pesada de grandes modelos de linguagem, MacBook Pro M5 Max, sem pensar duas vezes. A meta é treinar modelos complexos do zero e a biblioteca CUDA é estritamente necessária. Asus ROG Zephyrus G6 é a escolha certa. Procuram o máximo valor para inferência em Windows ou Linux? Avancem para o ZenBook S16. Querem poder enfiar este poder de processamento na mochila mais pequena que encontrarem? O eleito é o ROG Flow Z13 e para aquele equilíbrio perfeito e elegante no mundo empresarial, Dell XPS 16. Está feito. Pois bem, o hardware chegou finalmente ao ponto que desejávamos. As barreiras da capacidade local caíram redondamente este ano. Ter acesso a estas ferramentas significa garantir uma verdadeira independência face a ecossistemas fechados e ter total controle sobre o fluxo de trabalho. E com isto, deixo apenas uma questão para refletirmos. Ao recuperarmos este controle, totalmente livres das taxas contínuas da nuvem, o que é que seremos nós capazes de construir utilizando o nosso próprio silício?
Esperamos que o guia visual de hoje vos tenha ajudado a navegar pelo mercado atual. Um grande abraço e até à próxima.